Bom, vamos lá. Então, como que vai funcionar o meu plano de ensino? A gente tem aqui o dia de cada aula e aqui o que, que vai acontecer em cada aula e aqui a carga horária, tá? Então, nessa semana, a gente é uma introdução à disciplina, né? A gente vai ficar discutindo um pouco mais isso, né? Mais um bate-papo mesmo sobre a estrutura da disciplina, o que, que é o objetivo da disciplina, a que ela se propõe. E aí, a partir da semana que vem, então, a gente entra já nos conteúdos. Então, aqui a gente tem a aula do dia 29 de novembro, né? O conteúdo, então, é aquilo que está no programa da disciplina, que é gestão de organizações, e o tema é administrar. Então, a gente vai discutir o que, que é administrar. E para isso, enquanto a gente estiver discutindo esse administrar em si, eu vou utilizar os autores mais clássicos que a gente tem, que são os autores da teoria geral da administração. Tá? Vou trabalhar com 3 autores, que é o Chiavenato, que é o clássico do clássico do clássico, né? O Mota, que é ele foi um professor da FGV e ele tem uma perspectiva um pouco mais crítica, e eu gosto disso, que ele traz umas reflexões sobre a TGA do Chiavenato. E o Maximiano, que é um meio termo entre o Chiavenato e o Mota. O Maximiano, ele não é tão ortodoxo igual o Chiavenato e ele também não é tão crítico igual o Mota. Ele traz ele traz um Chiavenato um pouco aprofundado, tá? Então, nessa primeira aula, a gente, como que vai funcionar? Vou trabalhar com resenhas como forma de avaliação, tá? Uma avaliação mesmo, e seminários, que é onde a gente vai trazer experiência sobre a empresa. Nesse primeiro momento, a gente vai, então, discutir o que, que o manual de administração fala sobre administrar e como que isso funciona. A gente tem aqui o texto obrigatório, que é o texto que vai acontecer a resenha, tá? Então, nessa aula do dia 29, quais são as atividades que compõem a aula do dia 29? Tem a entrega da resenha 1, né, que é a primeira resenha, que vai acontecer no PVA-NET, e a resenha ela acontece até às 18h30, tá? Para não acontecer de alguém postar resenha na aula de outro professor. Então, o limite para a postagem da resenha vai ser sempre no dia da aula, até às 18h30, tá? E também a gente vai ter uma aula síncrona às 20h30, né? E aí, a gente, então, nessa aula, vai discutir esse texto obrigatório, que vocês já fizeram a resenha dele. Qual é o texto para fazer a resenha? No livro do Chiavenato, que chama Introdução à Teoria Geral da Administração, vai ser a parte 1. Como assim? Vocês vão pegar lá o sumário do livro, e quando vocês abrirem o sumário, vai estar lá escrito parte 1. E aí vocês vão ler a parte 1, que é a parte onde o Chiavenato está falando o que é administrar, qual que é o papel do administrador. Então, a gente vai trazer esse aspecto desse administrar da teoria geral da administração, para a gente ver, né, o que dá para a gente tirar de reflexão em termos de administrar. E vocês vão perceber que é confuso, né, o que esses manuais de administração trazem sobre administrar, né? A Mariana, é, geralmente ela que é a professora da teoria da administração, não sei se vocês tiveram aula, foi com ela, mas geralmente ela já traz um pouco essa perspectiva um pouco mais crítica, né? Mas eu acho importante a gente revisar um pouco isso aqui para poder ver um olhar mais crítico mesmo sobre essa teoria da administração, o que ela entende, se isso realmente dá para a gente levar para a prática, se não dá, como que fica isso. Eu gosto de trabalhar com textos complementares, tá? Se alguém quiser aprofundar no tema, então tem a possibilidade de ler o texto complementar, que é uma maneira que se tende a aprofundar no tema, tá? E na aula, então, do dia 30, a gente continua com o tema administrar, e agora a gente traz um pouco o Maximiano. Então, nós vamos ler o capítulo 1 do Maximiano, que se chama Administração e Administradores.
que aí vai focar um pouco mais nesse papel do administrador, né? E como que esse administrador faz a administração, vamos colocar assim, né? Então, as referências, elas são acadêmicas, né, dos livros. Então, a gente tem o nome do livro aqui, que se chama Introdução à Administração. São livros que tem na biblioteca, mas eu também são livros que têm e-book. Os que têm e-book eu disponibilizei junto com o material. E aqui, então, é o livro do Maximiano, tá? Enquanto atividade para essa aula, a gente tem a entrega da resenha 2, que acontece pelo PVAnet, e a nossa aula síncrona, né, que a gente tem um período aí até o final de dezembro, com aulas síncronas ainda, tem que aguentar mais um mês aí nesse período remoto, mas passa rápido, né? Bom, na aula do dia 6 de dezembro, a gente vai discutir, então, o tal do planejar, organizar, dirigir e controlar. O texto obrigatório é um livro do Fayol, tá? Então a gente vai discutir esses 4 elementos com base no livro do Fayol, que é o texto originário desse conceito de planejar, organizar, dirigir e controlar. Vocês podem perceber, então, que qual é a atividade que a gente tem nessa aula. A gente tem somente a aula síncrona, não tem resenha para entregar. Tá? Então, é importante que, tudo bem, eu entendo que um livro inteiro para uma aula é algo, às vezes, pesado, mas então eu vou pedir para vocês a gentileza de que vocês estudem um material sobre planejar, organizar, dirigir e controlar para a gente poder discutir em sala de aula, para ter conteúdo para discutir em sala de aula. Tá? Eu deixo o livro como referência para quem quiser aprofundar, para quem tiver apertado aí e não puder, pelo menos dá uma olhada no que é discutido sobre planejar, organizar, dirigir e controlar para a gente poder trazer essa discussão para a sala de aula. Mas lembrando que isso é tema de prova, tá? Então vai cair na prova com base no texto obrigatório, ok? Bom, então, a gente sai um pouco na verdade, a gente saiu um pouco da questão do administrar, entrando nesse conceito do administrar como sendo planejar, organizar, dirigir, controlar, igual é tão comum ser apresentado, né? Muitas vezes quando se fala assim, o que é administração? A primeira resposta que vem, então, é planejar, organizar, dirigir e controlar. Tudo bem, aí dá para a gente mergulhar nessas 4 palavras aí e tirar leite de pedra e tirar muita coisa sobre administração, ok. Mas a maneira como é colocada, a gente já percebeu, pela rápida conversa que a gente teve aqui antes, que não dá muito para poder definir a administração. Então, visto o que são essas 4 palavrinhas mágicas da administração, a gente vai começar a aprofundar um pouquinho nesses 4 elementos, né? Então, a aula do dia 7, por exemplo, que eu também não vou cobrar resenha, né? Tá vendo? A atividade é somente a aula. A gente vai estudar, então, um capítulo do Maximiano que chama Organizações e Administração, tá? Isso aqui cumpre um pouco o que é o organizar dos 4 conceitos, né, dessas 4 palavrinhas mágicas da administração. Então, aí a gente começa, então, a aprofundar um pouco nessas 4 palavrinhas mágicas, tá? Esses 4 termos que estão colocados como definidor da administração. E daí a gente... Aqui tem uma data do dia 12 de dezembro, que vocês observem que é uma data que a gente não tem aula nesse dia. O que acontece? Então, vocês podem perceber que a atividade do dia 12, ela é somente entrega de resenha, tá? Ela não vai ter aula. E aqui a gente começa a discutir um pouco a função gerencial, tá? E o texto é um artigo que se chama Os Gerentes e Função Gerencial nas Organizações. A gente começa a entrar um pouco, então, nesse conceito dos gerentes da função gerencial, que vai estar um pouco direcionado para isso que a gente está vendo até aqui, né? Dessas 4 palavras estruturantes da administração. Por que eu tive que fazer isso? O calendário está um período muito apertado. E as 60 horas que a gente precisa cumprir com a disciplina, não dá para fazer só com as aulas. Tá? E como é um período, então, misto, né, e tem essa parte online, eu vou ter que compor com alguns textos que vai acontecer fora do período de sala de aula.
tá? Claro que na aula do dia 13 a gente vai discutir um pouco isso, mas não vai ter uma aula direcionada só para isso. Então, eu vou precisar para poder complementar as 60 horas que a gente precisa, vai ser necessário, em algum momento ou outro, a gente ter essa resenha fora de data de aula, tá? Aí essa resenha, eu acho que ela está encerrando, se estiver encerrando num final de semana, eu deixo até meia-noite. Mas o dia de semana, para não atrapalhar o horário dos outros professores, até 18h30. Bom, então a gente começa a aprofundar agora, né, nessa questão da estrutura organizacional. Essa estrutura organizacional, ela é uma consequência da forma como a empresa, né, está organizada, mas essa estrutura ela começa a entrar agora também um pouco na direção, no dirigir a empresa. Né? Esse papel dos gerentes, né, e da função gerencial já está discutindo um pouco mais filosoficamente essa estrutura do dirigir. Né? E aí, aqui, a gente entra, então, como que funciona essa direção com essa organização e adentrando um pouco a questão do controle. Então, essa aula do dia 13, a gente já ingressa um pouquinho nessa questão do controle, né, aprofunda um pouco no dirigir e já pega a questão do controle em si. E aí, vou trazer um capítulo do Assaf Neto, do livro que chama Finanças Corporativas. Eu não tenho esse livro no material, porque esse livro tem na biblioteca, tá? E aí eu preciso que vocês leiam o capítulo 5. Não tem resenha para entregar, e geralmente quando eu não peço resenha para entregar, eu tenho um índice de leitura baixíssimo do texto, então eu peço para vocês assim com muito carinho que vocês leiam esse capítulo, que é muito importante. Essa apostila aqui é uma apostila bem legal, bem interessante, que também traz uma leitura bem simples e bem fácil disso que a gente precisa discutir. Mas, Nessa ô aula, Alexandre, sim, ali no dia 13/12, o texto obrigatório do Assaf Neto, entre parênteses, está texto para fazer resenha, mas não tem resenha não, né? não tem resenha não, isso aqui foi erro meu, tá? Como aqui na atividade não tem resenha, então não tem resenha não. Depois eu corrijo e tiro isso aqui, tá? E atualizo. Ok. Foi bom você ter colocado, obrigado. Bom, aqui nessa aula do dia 13, eu estou pedindo, então, um livro de finanças, né? Esse capítulo 5, então, ele fala de demonstrativo de resultado e balanço patrimonial. Que aí eu vou discutir, eu vou trazer um demonstrativo de resultado para a sala de aula e eu vou mostrar para vocês como que faz, como que acontecem essas variações no demonstrativo de resultado, igual eu comentei aqui superficialmente no começo da aula. Aí aqui, a gente então, o tema é essa integração das áreas da administração, porque aqui a gente vai ver então como que cada decisão política da administração, né, cada decisão da diretoria, ela impacta o demonstrativo de resultado e o balanço patrimonial da empresa. Toda decisão formalizada, né, claro, isso estou falando dentro das empresas que são formalizadas e, idealmente, todas elas precisavam ser, né? Claro que não são todas que são, mas nós vamos trabalhar aqui dentro de uma administração bonitinha, né? Então, eu quero que a gente discutir um pouco com vocês como que cada decisão tomada na empresa, ela tem um impacto sobre o demonstrativo de resultado. Ou seja, por exemplo, se vocês pegarem os demonstrativos de resultado de empresas da Bovespa, por exemplo, se vocês pegarem os 10 últimos anos, vocês vão conseguir entender o que aconteceu na empresa nos últimos 10 anos, só fazendo leitura de demonstrativo de resultado. Dá para entender se a empresa alavancou alguma coisa, o que ela alavancou, se a empresa teve que demitir, se ela teve que contratar, se ela estava operando com capacidade produtiva ociosa, se estava operando com capacidade produtiva, se a produção estava acima da capacidade produtiva, porque isso tudo tem impacto nos custos da empresa, isso tudo é dinheiro circulando na empresa. E dinheiro circulando na empresa sempre vai cair no demonstrativo de resultado e no balanço patrimonial. E as contas do demonstrativo de resultado, elas são todas interligadas. Eu agora não me recordo de alguma conta que varia sozinha, tá? Então, sempre tem uma contrapartida.
e a gente precisa entender essa contrapartida e ir vendo essas contrapartidas, porque isso dá uma dimensão muito boa para a gente de como que é o funcionamento da empresa. Por isso que é importante que vocês leiam esse capítulo. Esse é um capítulo muito importante, porque a gente vai ver aqui como que, por exemplo, uma campanha de marketing, como que, qual que é o impacto que uma campanha de marketing tem, por exemplo, sobre o demonstrativo de resultado. Então, dá para ver, dá para pegar os 10 últimos anos de demonstrativo de uma empresa e falar assim, olha, em 2016, a empresa fez um investimento em campanha de marketing, o resultado foi esse, 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 esse. Em 2017, a empresa trocou o maquinário de um setor produtivo. Então, dá para pegar tudo. Em 2014, a empresa demitiu. Em 2018, a empresa contratou. Em 2020, teve uma queda muito grande nas vendas, mas não tem uma contrapartida em termos de custo, por exemplo, custo fixo. A empresa manteve os funcionários, então o que explica isso? Ah, tem um contexto de pandemia, não, então beleza. Tá? Então, para vocês ir percebendo que até as variações do contexto externo impactam também o demonstrativo de resultado da empresa. Tá? Então, essa é uma aula que eu considero assim, muito importante, que mostra, dá uma dimensão do funcionamento, da integração das áreas da administração, que eu acho que é muito importante, né, para estudantes de administração, e também mostra essa questão do funcionamento, né? Eu acho que quanto mais a gente entender como que é o funcionamento global de uma organização, maior é a nossa capacidade de gestão, né? Então, a gestão em si, ela não é puramente técnica, embora as técnicas de gestão ajudem muito. Mas a gente precisa entender esse funcionamento, que eu vou colocar assim, um funcionamento filosófico da gestão, né? Uma compreensão do funcionamento global da gestão, porque com esse entendimento a gente usa a criatividade para poder gerir e obter bons resultados. Bom, aí a gente já está caminhando, né, para os finalmente, né, desse período, dessa primeira parte da nossa disciplina, que está casando com essa parte do período online, né, remoto. Então, depois de visto essa questão bonitinha da TGA e tudo, a gente entra com um texto, então, do Actuf, que aí isso já vai acontecer lá por volta do dia 14, que aí, no capítulo 6, aí, nessa aula já é obrigatório, já tem resenha, tá vendo? Então, já tem a entrega da resenha 4, tá? No PVA-NET. E a próxima aula nossa é a avaliação, é a prova. Então, no capítulo 6, o capítulo 6 é dividido em algumas partes, e a resenha tem que ser a parte 1. Que aí, o Actuf, ele, vocês verem que o livro dele chama A Administração entre a Tradição e a Renovação. O Actuf é um livro muito bom, muito interessante. Quem quiser aprofundar no tema administração, eu acho que tem que ler esse livro. O que ele está chamando de administração entre a tradição e a renovação? A administração da tradição é Chiavenato, Maximiano, essa perspectiva de organizar, planejar, dirigir, controlar e tudo. E o Actuf ele vem falar justamente isso, que administrar não é só isso, que na verdade não se pode definir administração em torno disso, que tem uma outra coisa. Essa outra coisa é o que ele está chamando de uma administração renovada, tá? Que é a renovação da administração. Então a gente fecha essa primeira parte da disciplina com o Actuf mostrando que tem outra coisa depois dessa administração tradicional que a gente vê. Aí a gente vai, então, para avaliação, e encerra esse um mês remoto com a nossa avaliação. Aí a gente inicia uma nova fase da disciplina. E aí uma fase agora presencial, né? Então vocês podem perceber que na atividade já está considerando aula presencial, tá? Então agora, né, olho no olho, podendo ver a cara um do outro, eu acho que vai ser outra disciplina, né? Outra dinâmica, né? Que eu acho que vai ser muito melhor que esse período remoto. Bom, aí a gente entra, então a gente já começa com um texto que é da professora Mariana,
com a orientadora dela de doutorado. Elas escreveram um livro que chama Gestão Dialógica e Tecnologias Colaborativas, que nesse capítulo 1, elas trazem uma discussão muito interessante, um pouco parecida com a do Actuf, sobre a gestão. Então, elas trazem uma perspectiva muito interessante. Aqui a gente começa, então, na verdade, a gente começa com o Actuf, né? Essa filosofia em torno da gestão, mas o Actuf ele vai trazer um aspecto um pouco crítico. Agora, aqui com esse texto da Mariana, mais da Ana Paula, a gente vai, então, começar a nossa filosofia, vamos colocar assim, sobre a administração. A gente, então, vai pegar o que é que elas estão descrevendo sobre gestão e vamos discutir esse capítulo dela e ver o que elas trazem de ideia. Depois disso, aí a gente ingressa, então, né, vocês podem ver aqui, ó, o que é o conteúdo? Gestão de organizações, então a gente está discutindo a gestão, e o tema dessa aula são trazer perspectivas sobre gestão. Então a gente entra nesse tema sobre gestão, né? Na próxima aula a gente continua, então, gestão de organização. Agora nós vamos trabalhar um outro conceito de gestão. Esse outro conceito está na minha tese de doutorado, tá? E aí, vocês vão ter que pegar, porque está na parte da conclusão da tese, que a minha tese, eu fiz uma etnografia, fiquei um ano acompanhando um grupo de diretores executivos para ver o que é gestão. E o objetivo era discutir a gestão com base em relações de poder. Mas aí, na conclusão, eu fiz uma conclusão sobre o que eu vi como sendo gestão. E isso está, então, no antepenúltimo parágrafo da página 275 até a página 280. Então, a gente vai ter uma resenha para entregar e a gente vai discutir, então, esse conceito de gestão que está lá. E aí a gente faz uma aula, então, né? Tá vendo que a única atividade da aula é a aula presencial, não tem nem texto, nem resenha para fazer. Que aí vai ser uma aula para a gente concluir um pouco essa questão da gestão, né? Para eu ver como é que vocês estão entendendo a gestão, o que a gente viu até aqui sobre gestão, para a gente entender um pouco essa conceituação sobre o que é gestão. Porque aí, encerrando esse ciclo do entendimento de gestão na disciplina, a gente entra no entendimento de relações de poder. Então, o conteúdo, que é o conteúdo que está no programa analítico da disciplina, né, são noções sobre relações de poder, e aí a gente, então, vai ver definições sobre poder. Eu vou estender um pouquinho essa discussão sobre poder e vou trazer esse livro do Mota. Nesse capítulo 12, o Mota faz uma revisão de vários conceitos sobre poder que é discutido no campo da administração. Então, nessa aula, a gente vai abrir o leque, tá, sobre o poder, para ver quais são as várias perspectivas que vão sendo discutidas na administração. Isso aqui é importante porque lá na sociologia, eu discuto um pouquinho, uso um ou dois textos do Foucault para discutir um pouquinho da noção de poder, e muitas vezes, quando a gente fala em poder, causa muita confusão na cabeça da gente. Né? O conceito de poder, na maneira como ele é usado, eu acho que se perde um pouco, porque aí eu falo com base no Foucault, né? O Foucault vem falar que isso que a gente fala que é poder, na verdade, não é poder. Tá? Então a gente abre um pouco o leque para vocês verem as várias perspectivas sobre poder, e aí, dentro dessas várias perspectivas, tem a do Foucault, e eu vou me localizar para trazer o conceito de poder para essa disciplina, que é o conceito que, para mim, encaixa melhor no conceito de gestão. Eu vou usar, então, o Foucault. Tá? Aí, no dia 6, a gente tem outra resenha. Essa aula, esse dia 6 aqui não tem uma aula, daquela aula que é só entrega do texto, que é um livro que chama O Poder nas Organizações, e um capítulo que se chama Sociedade, Organizações e Poder. Vai falar um pouquinho disso que o Mota trouxe, das várias perspectivas de poder, mas vai começar a dar uma discutida também como que o poder permeia a sociedade e as organizações. Isso aqui, esse texto, então, ele vem como uma introdução para a gente ir chegando no Foucault, tá?
Então, aí a gente discute esse texto na aula, e aí, então, a gente alcança o Foucault. Antes de chegar no Foucault, que eu vou trazer dessa vez uns textos do Foucault que são mais densos, eu vou pegar, então, um texto da minha tese, onde eu trago um conceito do que é poder, com base no Foucault, que é um texto mais curto, tá? Que está indo da página 267 até a página 275, para a gente discutir um pouco o que é o poder, né? Um conceito de poder. Aí a gente passa mais uma aula discutindo mais um aspecto, e aí, nessa mesma aula do dia 14 de fevereiro, a gente já introduz o Foucault. Tá? Então, para não pegar o Foucault logo de cara, que os textos do Foucault são difíceis, eu vim fazendo essa introdução do poder, mostrando, abrindo o leque, e falando assim, olha, tem essa e essa e essa perspectiva, mas nós estamos trabalhando com essa aqui, porque é essa aqui que mais atende o conceito de gestão que nós estamos trabalhando. Tá? E aí eu trago um texto mais curto e mais simples um pouco, para a gente poder dar uma discutida, porque aí vocês já vão ter uma ideia do que é o poder na cabeça, aí dá para a gente entrar no Foucault. Então, é uma preparação, é um cuidado que eu gosto de ter, para a gente cair num Foucault mais pesado, num Foucault mais denso. Porque aí vocês já chegam lá com uma cabeça já um pouco formada em relação ao poder. Tá? Então, esse livro esse capítulo aqui, né, que tem uma resenha para entregar, e a gente vai discutir na aula, é um texto que se chama A Política de Saúde no Século XVIII, do livro do Foucault que chama Microfísica do Poder. Tá? Então, o que vocês vão fazer? O Foucault, os capítulos eles não são numerados, e também às vezes tem uma diferença de edição, né, de publicação. Então, vocês vão lá no sumário do livro. Quando vocês chegarem no sumário, vai ter os nomes dos capítulos. Tem um capítulo que se chama A Política da Saúde no Século XVIII. Vocês vão ler esse capítulo. Tá? Eu acho que esse livro, Microfísica do Poder, em si, as edições nem são numeradas os capítulos. Por isso que é importante, então, vocês lá no sumário, dá uma olhada e pega o capítulo que se chama A Política da Saúde no Século XVIII. Esse texto, na verdade, não é só esse texto. O Foucault em si, ele não traz um conceito de poder. Tá? Ele vai discutindo várias coisas dentro desses capítulos, e essa discussão, a partir dos elementos que ele traz nessa discussão, nós vamos discutir o que é poder dentro de sala de aula, com base na discussão que o Foucault faz no capítulo. Tá bom? Aí a gente, então, mergulha nesse conceito de poder. E aí a gente vai usar um livro do Foucault que se chama Segurança, Território e População. E aí esse livro é um aglomerado de aulas que o Foucault deu, que foram gravadas e depois transcritas, e aí o pessoal publicou esse livro. Então, a primeira aula que a gente vai ver é essa aula de 1º de fevereiro de 1978. Então, vocês vão lá no sumário do livro, olha aonde está a aula de 1º de... Está escrito isso, aula de 1º de fevereiro de 1978. Aí vocês vão lá e lê esse capítulo. E depois desse mesmo livro... Aí, aqui, o que a gente vai fazer? Como esse é um texto bem pesado, nós vamos ficar 2 aulas discutindo esse texto. Tá? Que aí a aula seguinte é uma aula presencial, não tem a resenha, a gente vai ficar só terminando a discussão desse capítulo, que é um capítulo mais longo, mais denso, então nós vamos precisar de 2 aulas para discutir. Caso vocês precisem, tenham dificuldade, né, no contexto, tem os textos complementares, tá, que ajudam no entendimento do texto obrigatório. Quem quiser aprofundar, quiser dar uma mergulhada, segue o texto complementar. E aí, na outra aula, desse mesmo livro, a gente vai para a aula de 8 de fevereiro de 1978. Mesmo esquema. Olha no sumário, aonde que está, e lê. E como também é um texto mais denso,
a gente vai ficar 2 aulas discutindo esse capítulo. Discute a primeira metade do capítulo numa aula, discute a segunda metade do capítulo na outra. Aí a gente, então, conclui, assim, essa discussão sobre a gestão e finalizando o conceito de gestão relacionado com relações de poder, mas com base no que o Foucault fala que são relações de poder, que discute essa questão da relação interpessoal, só que os elementos importantes da relação interpessoal, né, para a produção da relação interpessoal, a gente vê na sociologia e na psicologia. Aqui agora a gente está vendo esse aspecto do funcionamento do todo da gestão, né, a partir das relações de poder. Como aí elementos, né, da disciplina de gestão de pessoas com a Adriana, elementos de psicologia e elementos de sociologia. Aí, então, a gente parte para a terceira parte da nossa disciplina, que são os seminários. Tá? Então, essa disciplina ela vai ser avaliada da seguinte maneira. A gente tem, então, as resenhas, seminários e provas. E uma prova, né, na verdade. Bom, então a gente entra nos seminários. Nos seminários, nós vamos ter essa primeira parte aqui, que vou discutir um capítulo da minha tese, que é um capítulo que traz uma outra perspectiva sobre planejar, organizar, dirigir e controlar. E aí a gente vai trazer isso para dentro de sala de aula, então, porque eu venho fazendo discussões sobre acontecimentos que tinham na empresa, com base nesses 4 elementos. Então, foi meio que uma maneira de descrever esses elementos, o funcionamento desses elementos dentro da empresa. Que aí a gente traz, então, uma perspectiva de como isso funciona dentro da empresa. Que é aquilo que eu falei com vocês, né? Da gente ver essa parte empírica da empresa. Discutir, então, como que isso acontece dentro da empresa. Então, a gente vai ter que dividir e vai ficar 2 grupos para o dia 8. Tá? Na hora que for acontecendo a disciplina, a gente precisa esperar passar esse período de trancamento de matrícula para a gente ver quantas pessoas vão ficar para poder fazer a definição dos grupos. E eu estou pensando em 2 seminários para cada grupo. Só que na hora que a gente vê a quantidade final de pessoas da disciplina, aí a gente vê quantas pessoas vai dar para o grupo. Tá? Então, esses 2 primeiros seminários, vai ser 2 seminários por dia. Tá? Como a minha tese foi uma etnografia, né, com diretores executivos, e aí eu trago o dia a dia de diretores executivos, eu pensei em trabalhar alguns capítulos da minha tese dentro desses seminários. Mas isso não está fechado, tá? Caso alguém conheça algum estudo de caso que ache interessante discutir, a gente pode trocar. Então, por exemplo, estou aqui na minha telinha aqui, Thaís e o Rodrigo. Então, eu vou pegar vocês 2 de exemplo, tá? Então, vamos supor que a Thaís pega um seminário e fala assim, ô Alexandre, olha, eu estou com esse seminário aqui, mas eu vi esse estudo de caso aqui, que eu acho interessante, que eu acho importante para a gente discutir. Será que a gente pode fazer a troca? Aí me passa o estudo de caso, vou dar uma lida, e se eu ver que está dentro do contexto da disciplina, a gente pode trocar. Tá? E aí a gente pode discutir aquele estudo de caso, não tem problema. Se não, a gente fica com essa sugestão que eu estou dando aqui. Então, isso aqui é uma sugestão, tá? Mas se alguém tiver uma outra proposta, me procura, que eu avalio, e a gente pode acatar a proposta se estiver dentro do contexto da disciplina, tá bom? Então, a gente continua com os seminários, né? Agora tem o texto obrigatório, né? Já não tem as resenhas mais, então o grupo vai discutir o capítulo que se chama Ritual da Laranja, né, que vai da página 157 até a página 166. E vai ser a apresentação do seminário. E aí, o grupo vem e apresenta, é importante que todo mundo leia para ficar inteirado do que é o conteúdo, e a gente vai fazer uma discussão do que está acontecendo. Né? O Ritual da Laranja, por exemplo, é um negócio interessante porque eu estava almoçando com os diretores o horário de almoço era um momento que eu conseguia muita informação sobre o funcionamento das relações entre eles. E eu comecei a observar que
todo dia eles chupavam laranja depois do almoço. E algumas vezes o proprietário do restaurante oferecia alguma outra sobremesa, né? Um doce de leite, chocolate, alguma coisa assim. E era muito difícil deles aceitarem. E quando eles aceitavam, eles ainda assim pediam laranja depois. E eu comecei a observar, comecei a achar aquilo estranho. Falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. E aí eu comecei a entrar naquilo para ver o que estava acontecendo. E aí eu fui percebendo que eles tinham uma dinâmica, que existia uma certa competição entre eles. E que eles ficavam brincando, era uma brincadeira, mas claro, né, tem muito conteúdo simbólico na brincadeira, né? E eu comecei a perceber que eles disputavam quem descascava a laranja primeiro, quem terminava primeiro, e qual laranja ficava mais bonita. E no final das contas, eu fui vendo que só participava do ritual da laranja quem fosse diretor da empresa. O gerente e os outros funcionários não podiam participar dessa história de descascar laranja, não podia chupar laranja. Aí eu fui vendo que tinha um conteúdo simbólico muito grande por detrás daquilo. Inclusive, tinha uma questão que a empresa ela tinha uma coisa lá na hierarquia que não tinha uma diretoria de gestão de pessoas, que tinha uma gerente de gestão de pessoas que estava subordinada à diretoria de finanças. E aí, dentro desse ano de convivência, eu fui entender que isso era por causa de uma questão pessoal que o diretor de finanças tinha com essa gerente, e ele convenceu o diretor-geral da empresa, o CEO, né, a colocar a, a pessoa que seria o diretor de gestão de pessoas como subordinada dele. E ao invés de dar um cargo de diretoria para ela, deu um cargo de gerência. Mas essa pessoa participava do ritual da laranja. Então, simbolicamente, ela se sentia diretora, porque ela participava de um momento que só os diretores participavam. Então, vocês, olha como que um aspecto assim, que parece não ter nada a ver com nada, descreve elementos muito importantes de gestão. Porque esse elemento, esse ritual da laranja, ele sustenta, né, ele é claro que não é ele sozinho, mas ele um pilar de sustentação importante da falta de uma diretoria de gestão de pessoas. Então, olha como que existem aspectos simbólicos, né, e outros elementos dentro da empresa que são fundamentais para a gestão da empresa. Então, como que uma empresa, né, funciona sem uma diretoria de gestão de pessoas? Mas esse ritual conseguia amenizar esse impacto da falta da diretoria. Amenizava para a gerente, que ela se sentia diretora, e amenizava para a gestão de um modo geral. Então, os seminários, né, eles vão trazendo elementos dessa maneira, elementos simbólicos, que geralmente a gente não vê, né, não se discute sobre a gestão, mas que são elementos que perpassam a gestão e que são elementos fundamentais para uma gestão eficiente. Tá? Então, os seminários, o conteúdo dos seminários é mais ou menos esse, assim. Aí a gente tem um outro aspecto que é o reinvestimento utilitário do lucro, que aí tinha uma discussão sobre o lucro da empresa, como que é visto o lucro da empresa pela diretoria, que eu acho que isso é algo importante, que nas minhas consultorias, quando eu trabalhava na Fundação Dom Cabral, essa questão do lucro da empresa era algo que era muito discutido nas consultorias, né? Porque a direção pensa uma coisa, os proprietários da empresa pensam outra, os funcionários pensam outro, o governo pensa outra coisa. Então, essa questão do lucro é algo que dá muito problema para a gestão. E eu acho que é algo que é importante ser discutido. Um outro aspecto importante que é essa personificação da empresa, que é a maneira, dito de outra maneira, a gente pode falar assim, é a maneira como os funcionários viam a questão do vestir a camisa da empresa, né? Como que eles se personificam, como que eles viram pessoa, como eles viram gente, né? Assim, como que a identidade deles começa, então, a ser produzida pela empresa. E, chegando nos finalmente da nossa disciplina, tem esse texto da Carvalho e do Vieira,
do livro chamado Poder das Organizações, que é o ser humano sob a ação do poder. Então, essas duas últimas aulas, né, do dia 28 de março, dia 29, a gente faz esse fechamento da disciplina, né, pegando um aspecto da relação de poder e depois pegando esse aspecto da gestão da empresa, né, finalizando com a questão o que é gerir o comportamento organizacional. E no dia 5 do 4, aí já é a nossa prova final, que aí é a prova de recuperação. Né? Para quem ficar de prova final, é essa prova do dia 5 do 4. Porque aqui a gente já não tem mais uma avaliação, porque é uma avaliação que vai acontecer na primeira parte da disciplina, as resenhas até o final e os seminários. Ok? Alguma pergunta? Alguma questão? Tranquilo? Beleza. Bom, então, de um modo geral, né, o que a gente tem, né, da nossa disciplina é isso. Né? Eu acho que o plano de ensino da disciplina ajuda bem a ter esse entendimento, né, do que é a disciplina, como funciona, né? E eu acho que traz um apanhado assim, bem interessante para a gente também em relação à estrutura da disciplina e ao entendimento do que é a gestão. Né? Eu vou interromper a gravação e vou começar de novo, porque aí eu vou falar das resenhas, tá? Que é algo importante.